Então, aí eu não sei o que falar, amor. Deixa eu raciocinar aqui. Por que você comprou esse livro aí? Vamos lá. Vamos lá, vou começar. Em setembro, começou uma nova etapa da minha vida. Eu ganhei a primeira filha. Ganhei minha primeira filha. Eu tive a minha primeira filha. E com isso vieram novos desafios e mudança mesmo de rotina. E o desejo de melhorar, de aprender mais coisas, de evoluir, né? Então, assim, coisas que eu já queria há algum tempo fazer, livros principalmente, hoje a gente vai falar de livros. Então, alguns livros que já tinha um tempo que eu queria ler, eu resolvi comprar e aproveitar esse tempo de licença maternidade, começar a ler esses livros, aplicar alguns métodos na minha vida para que eu possa ensiná-la da melhor maneira possível. Né? Quais livros que você comprou até agora? E o que você aprendeu dos livros que você já leu de setembro para cá? Tá, vamos lá. Eu vou começar a falar sobre um clássico da literatura, que na verdade ele deu origem, vamos dizer assim, a outros clássicos e tudo mais, que é uma narração fantástica, que é a Ilíada, de Homero. Ilíada. Esse é um dos maiores clássicos da literatura ocidental. E por que eu resolvi lê-lo? É uma leitura um pouco complexa, porque não são termos que a gente está acostumado, já que ele é um livro com mais de 2000 anos. Então, é um livro que, para ele ser mais parecido com o grego, o português ele é bem rebuscado. Só que eu vou falar que eu comecei a ler e em um dia eu li um canto inteiro, o primeiro canto todo, que são ali cerca de 20 páginas, porque mesmo sendo uma leitura rebuscada, é muito interessante. Eu estou muito animada para continuar lendo esse livro. Confesso que eu pulei a parte da introdução, que só a introdução são 120 páginas. Eu pulei, eu fui para o canto para me animar, para o texto principal, né, porque é a Ilíada mesmo, para ver se eu ia gostar, e eu gostei, e aí depois eu volto na introdução para ler o que eles estão explicando e tudo mais. E tem um outro livro também, que é... Sim, eu comprei, meu marido, né, na verdade, me deu o combo, a Ilíada e a Odisseia. Eu não sei se vocês sabem, mas a Ilíada conta a história de Aquiles, que é um semideus grego, ali no final da Batalha de Troia. A Batalha de Troia demorou cerca ali de 10 anos, e a Ilíada conta a parte final da batalha, no 9º ano em diante, se não me engano. E aí o personagem principal, de foco principal aqui, é Aquiles, né? Que era o filho da deusa Teia. Essa é o centro da história da Ilíada, né? A Odisseia é a continuação direta da Ilíada. E aí a Odisseia conta a história de Odisseu, ou Ulisses. Por que chama Odisseia? Porque significa jornada de Odisseu. É a volta de Odisseu para sua casa, para sua terra natal. E aí, hoje em dia, esse termo Odisseia ficou muito famoso para quando você quer retratar longas jornadas, né? Por conta disso, porque foi uma viagem muito longuinha de volta para sua casa, para sua terra natal, de Odisseu. Literatura mesmo, literatura são esses que eu estou lendo. Para, tipo, educação, ensino, aprendizado, vamos dizer assim, eu estou lendo esse, A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Lembrando que todos esses livros você vai deixar o link. Sim, eu vou deixar aqui na descrição. Todos eles, a gente comprou tudo pelo site. Assim. Ô, gente, pode falar o que for. Mas livro de aplicativo. Gente, assim, para mim não é a mesma coisa. Porque a Ilíada, eu comecei a ler por um aplicativo. E sem brincadeira, eu acho que eu não passei nem. Eu não li o primeiro conto todo no aplicativo, de verdade. Eu nem lembrava assim.
Quando eu peguei o livro para ler, foi uma experiência totalmente diferente, assim. Eu entendi o conto, coisa que pelo aplicativo eu não estava entendendo. Eu estava viajando assim na maionese. A questão de pegar o livro, de folhear o livro, de estar com o cheirinho ali do livro, te faz imergir e te deixar mais atenta. No celular pode chegar notificação. Eu, pelo menos, me distraio muito fácil mesmo. Então, eu preciso estar imersa. E para mim, estar imersa é ler o livro físico mesmo. Por isso que para mim é importante ter os livros físicos. Vou voltar a falar sobre vida intelectual. Ele é um livro recente, ele é do século passado. Ele fala como você estuda, como você retém o seu conhecimento, a maneira mais eficaz de você estudar e tudo mais. Eu já comecei a lê-lo e, assim, eu gostei bastante do que eu li. Vamos continuar. Ah, Isabelle, você lê um monte de... Sim, gente, eu gosto de ler um monte de livro de uma vez, de vários assuntos, a maneira que eu tenho de aprender. Não funciona para todo mundo, tá? É a minha maneira. Algumas pessoas também fazem isso. Mas se você funcionar lendo um livro por vez, leia um livro por vez, entendeu? Leia um livro por vez. Mas eu gosto de ler, por exemplo, igual eu falei, da Ilíada, que é uma narrativa fantástica, literatura. Então eu gosto de ler um livro de literatura. Esse daqui, ele é mais de filosofia, ensino, né, na verdade, não é só filosófico. Então, por isso que eu gosto de ler livros com conteúdos diferentes. Então, A Vida Intelectual é um dos livros que eu estou lendo no momento. Ah, e uma coisa que eu não sei se funciona para todo mundo, mas para mim funciona muito. Eu aproveito os momentos que eu estou com ela, né, para amamentar. A alimentação dela é exclusiva no peito. Então, eu aproveito os momentos da amamentação para ler. Então, os momentos que você tem aí disponível, que você não está fazendo uma coisa, ao invés de pegar o celular, pega o livro. Funciona. E outra coisa, para ajudar na criação do vínculo entre mãe e filha e tudo mais, eu leio os livros em voz alta para ela. Ah, ela vai entender? Não vai, obviamente. Mas o que ela está entendendo? Que a mamãe está conversando com ela, está falando com ela. E para mim também é legal, porque quando você lê o livro em voz alta, você treina a sua fala, a sua dicção, e você também está internalizando aquela leitura de uma outra forma. Porque só a leitura visual, você retém o conhecimento visual. Mas quando você fala, você também está escutando o que você está falando, você está lendo. Então, é uma outra forma de você reter aquilo que você está lendo. Fica mais dinâmico também. É bem legal. E eu fico fazendo vozinhas diferentes. Cada personagem tem uma voz diferente. Então, a leitura fica mais dinâmica mesmo. Qual que é o próximo livro? Tá. Um outro livro que eu quero... Esse daqui eu ainda não comecei a ler. Ele é de Aristóteles. Também é um livro antigaço, né? Que é o Tratado de Economia Doméstica. Como administrar a família. Em grego ele tem outro nome. Depois eu leio para vocês. Mas por que eu comprei esse livro de Aristóteles, né? Então, eu achei interessante o tema. Eu tô assim, poxa vida, Aristóteles há, sei lá, mais de 2000 anos atrás, né? Que Aristóteles é antes de Cristo. Mais de 2000 anos atrás, falando sobre um tema que hoje é tão importante e tão banalizado, que é a administração do lar e da família. Antigamente, nas escolas, tinha-se aulas de economia doméstica, tinha-se aulas de administração do lar e etc. Para as meninas, para os meninos, cada um tinha suas atividades específicas e etc. E isso tudo foi com os novos currículos, isso daí eu não vou nem comentar, com os novos currículos escolares, essas matérias foram sendo deixadas de lado. Mas elas não perderam sua importância,
Porque mesmo quando você vai para o mercado de trabalho, você tem que ter uma casa, você tem que administrar o seu lar. Então, assim, o tópico aqui do assunto não é sobre a mulher ser doméstica do lar ou ser empresária, trabalhar fora. Esse não é o intuito. Igual eu tô falando, mesmo quem sai de casa para trabalhar, mesmo quem trabalha fora, precisa de uma casa. E sendo homem ou sendo mulher, obviamente. Então é um tema que eu achei muito interessante e eu gostaria de estudar mais, ainda mais com um filósofo tão importante como Aristóteles, que, inclusive, para São Tomás de Aquino, ele é considerado o filósofo, então é uma das maiores referências que a gente tem aí na filosofia. Ah, mas é um livro sobre economia. Gente, hoje em dia a gente segmentou muitas áreas de estudo, mas antigamente a pessoa não era só filósofo. No caso de Aristóteles mesmo, era matemático, filósofo, músico, todos esses grandes filósofos, Platão, todos esses grandes pensadores, eles não tinham somente uma profissão e pronto. Eles eram pensadores. Então, pensadores, você não precisa pensar só em uma coisa, você pode pensar em várias coisas diferentes, né? E esse era o caso. E aí ele trata sobre economia doméstica. E aí ele tem um artigo de São Tomás de Aquino e textos do Chesterton e do Gustavo Corsão. O Chesterton é uma outra figura que eu tenho visto várias referências a ele. Ele é contemporâneo do Lewis e do Tolkien na Inglaterra. Então, eu ainda não li nada dele, confesso para você, mas eu estou bem curiosa para ler e estudar mais sobre o Chesterton. Inclusive, no próximo livro que eu vou falar com vocês, que é esse, Educar na Curiosidade. Esse é o último. Sim, por enquanto. Por enquanto. Inclusive, nesse livro, Educar na Curiosidade, a autora fala que muito do que ela escreveu aqui tem base nos ensinos de Platão, em Chesterton, em São Tomás de Aquino também, Platão, Chesterton e João Paulo II. Então, aí, Chesterton de novo, São Tomás de Aquino de novo também. Eu tenho que ler mais coisas deles. E esse aqui, Educar na Curiosidade, já é um tema mais específico para maternidade e paternidade. Ele é um livro dessa autora aqui, Catherine Lecuyer, uma educadora espanhola. Ela escreveu esse livro com base em algumas palestras que ela deu e tudo mais, onde ela falava sobre os métodos de ensino e etc. Uma das referências dela também é a Maria Montessori, que hoje tem sido bem falado sobre o método montessoriano, que é um método que dá mais autonomia para a criança e etc. Então, eu estou muito curiosa para ler esse livro e saber mais o que é Educar na Curiosidade. Confesso que ele me pegou por conta da curiosidade, gente, porque eu sou uma pessoa muito curiosa mesmo. E fui uma criança muito curiosa, de questionar muitas coisas, de perguntar, como que é feito isso, como que é feito aquilo. Até hoje eu sou assim. Esse livro me chamou a atenção por isso, porque por ter sido uma criança curiosa, por ser uma pessoa curiosa, eu tenho a intenção de criar os meus filhos, começando aqui da primeira, né, da Laura, na curiosidade, ensiná-los a serem curiosos, a questionar as coisas, a olhar para o mundo à volta deles e querer saber como que as coisas são feitas, né? Educar de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais natural, no sentido de estar envolto na natureza mesmo, né? Eu estava até falando isso com meu marido, que quando eu era criança eu subia em árvore, assim. Eu lembro, gente, 5 anos de idade, a gente subia em árvores altas mesmo, castanheira, mangueira, ia até lá no topo da árvore. Depois tinha um pouco de dificuldade de descer, mas a gente subia. Eu, meu irmão, meu primo, meus primos. Fui criada
com uma casa cheia. Então a gente brincava no meio do mato, sempre aquela coisa curiosa de colocar as coisas na boca, de olhar, de ver o que que era, de perguntar o que estava acontecendo e tudo mais. E isso para mim foi uma coisa muito positiva. Hoje eu tenho até uma lembrança muito boa da minha infância por conta dessas experiências. A gente pode deixar para outro vídeo, mas o que eu queria falar é que eu quero que a minha filha também tenha essas experiências. E aí, por isso, eu fiquei curiosa, falando em curiosidade, curiosa para saber qual que é o conteúdo desse livro. Então, ele eu ainda não li, eu só li o texto introdutório, o prefácio dele, né, na verdade, que é uma apresentação da professora doutora Maria Elizabeth de Almeida. São esses os livros. Espero vir o mais rápido possível falar com vocês sobre eles, né, sobre eles assim, né, fazendo uma, como que chama? Uma resenha, talvez, de cada um deles, do que eu aprendi com cada um deles. Tá bom? Então, se inscreva. Se inscreva. É uma novidade para mim, esse negócio de fazer vídeo. Dá o like. Se inscreva no canal, dá o like. Sim. Ativa o sininho. Isso tudo aí. Isso tudo aí. E compartilha o vídeo aí. Sim. É uma novidade para mim, uma experiência nova, que eu estou começando juntamente com a maternidade, mas espero que seja positivo para vocês que estão assistindo. Um beijo, até mais.